Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Beatriz e este é o canal Biobook, um canal sobre livros. Se gostarem, não se esqueçam de subscrever o canal para estarem atentos aos próximos vídeos que sairão então por aqui. Portanto, eu vou estar-vos um vídeo de opinião de um livrinho que eu estou ansiosa para falar dele. Foi um livrinho que me acompanhou durante algum tempo, que me tem acompanhado, até me emociona, eu gostei mesmo muito deste livro, vocês já vão perceber. Que me tem acompanhado então nos últimos tempos e eu falo-vos então da Prisioneira do Tempo, da Patrícia Madeira. Este é o livro número 1, isto vai ser uma trilogia, é um pequeno calhamaço, um tijolão como eu lhe chamo. Ele tem 857 páginas. E então, do que é que nos fala este maravilhoso livro? Este livro é um romance histórico, para quem não conhece, é a estreia então da Patrícia. Quero desde já mandar um beijinho muito especial à Patrícia e agradecer-lhe por me ter enviado um exemplar da obra dela para eu poder então ler e trazer a minha opinião, partilhar convosco então aquilo que eu achei. Um beijinho então, Patrícia, e vamos lá então falar sobre este livro. Este livro vai-nos então contar a história da Manuela. A Manuela é uma senhora, é uma rapariga, nos seus 30 e tal anos, que vai, então, ela vive em 2018, no século XXI, e certo dia ela vai estar na praia com o seu marido numa festa e vai receber uma notícia muito trágica que a vai deixar muito abalada. E naquele corrupio de emoções, de sensações, de sentimentos controversos, ela vai dar por si a sentir-se um pouco tonta, vai desmaiar e quando acorda vai voltar a acordar numa praia. Só que desta vez ela não está em 2018 numa praia portuguesa. Ela vai estar em 1813 na praia do Recife e vai começar a caminhar pela praia e vai ver uma coisa muito estranha. Vai ver pessoas acorrentadas, pessoas muito feridas, a serem maltratadas, e ela vai pensar: onde é que raio eu estou? Eu estou aqui num filme, numa rodagem de algum filme, e não sei como é que vim aqui parar. Até que depois de uma conversa ela percebe que está em 1813 e que está no Brasil. E pronto, a nossa Manuela então vai ter que aceitar, apesar dela saber que vem do século XXI, ela não sabe como voltar para lá. Então vai ter que aceitar que está ali e vai então ter que tentar arranjar uma forma de voltar para o seu século e tentar então viver mais ou menos ali. Ela vai então conhecer uma rapariga, que é a Teodora. A Teodora é filha de um homem rico e vai ajudá-la. Vai acolhê-la na casa dela. A Manuela vai dizer que naufragou o navio onde ela vinha e que, portanto, não tem família e que está ali assim um bocado perdida, e ela vai ajudá-la. Isto começa assim, esta história. Depois, então, o que é que nos vai falar mais esta história? Esta história vai se centrar, então, portanto, 1813 é um pouco depois da corte portuguesa ter fugido para o Brasil a quando das invasões francesas, portanto, organizado por Napoleão. A corte portuguesa vai fugir para o Brasil e está lá instalada. A Manuela vai então ter de aprender a lidar com aquela realidade. Não vai ser nada fácil, porque estamos a viver um tempo em que há muita escravatura, plena escravatura. A Manuela é muito contra a escravatura, tal como qualquer um de nós seria se fosse parar ao século XIX. Portanto, é uma parte que eu achei muito interessante aqui neste livro, é o facto de ter uma personagem como nós, que conhece o que é a realidade dos dias de hoje, e ela ir parar então ao passado, com todo o conhecimento que ela já tem da realidade dela. Portanto, eu acho que qualquer pessoa que fosse lá parar, uma pessoa como nós, talvez algumas fossem achar bem, mas a maior parte das pessoas também se iria revoltar com isso, e a Manuela vai então revoltar-se muito e vai ter muitas lutas, muito sofrimento, vai se colocar em perigo muitas vezes para lutar então pelo respeito destas pessoas, por melhores condições para os escravos, porque eram, além de passarem muita fome, terem muitas doenças, eram maltratados, batiam-lhes, pronto, como vocês já sabem. E a Manuela vai então ter de conviver com tudo isto e lutar contra tudo isto. Por outro lado, a nossa Manuela vai conhecer um militar português
que lhe vai então capturar o seu coração e a vai deixar rendida. É um homem muito bonito, um homem muito charmoso, muito inteligente e um homem que também quer lutar por condições melhores, portanto eles têm ideias parecidas. Apesar de ser um homem daquele século, é um homem que já tem as suas ideias liberalistas e portanto isso vai nos levar também a uma parte muito importante desta história, que é a Revolução Pernambucana. Não podia deixar de vos falar porque é o tema central então deste livro. Nós vamos ter então um grupo de pessoas, um grupo de maçonaria, que vai então discutir ideias liberalistas, onde está incluído Francisco. O Francisco é o homem porque a Manuela se apaixonou. Portanto, este grupo de pessoas vai querer lutar então por a igualdade, vai querer o fim da escravatura, vai querer a redução de impostos. Portanto, estava tudo muito viciado naquela altura. Portanto, tudo dependia da mão de obra escrava. Portanto, se acabasse a escravatura, não havia negócio nenhum. Havia muitos impostos para sustentar, impostos altíssimos que quem trabalhava e os mais pobres tinham de suportar para que a corte tivesse uma vida de luxo, dessas grandes festas e tivesse o maior conforto possível, enquanto que outros tinham a vida que tinham, já para não falar dos escravos, esses sim que sofriam e muito mesmo. Este grupo de pessoas que se reúnem então neste grupo maçónico vai então organizar então a Revolução Pernambucana. Isto é real, isto aconteceu. Muitas personagens que aparecem neste livro são reais, são personagens da nossa história. A Manuela vai se cruzar também com elementos da corte portuguesa, vai se cruzar com Dom João, vai se cruzar com a Carlota Joaquina, vai se cruzar com Dom Pedro, vai se cruzar também com outros personagens que foram realmente líderes nesta Revolução Pernambucana, que existiram mesmo. Portanto, nós vamos ter aqui uma narrativa que vai envolver personagens fictícias e personagens reais. As personagens fictícias são para dar aqui algum contexto à nossa história, não é só espetar aqui com a história e pronto, temos de ter aqui algum contexto, porque isto, apesar de ser um livro de história, é um romance e é um livro que se lê mesmo muito bem, porque vocês parecem que estão a ler um romance que não seja baseado em factos reais, que seja um romance normal. Portanto, essa parte de romance ajuda muito a que a leitura flua e que vocês consigam prosseguir com a leitura, que a leitura seja agradável, não seja pesada. Vocês têm então a história contada através de uma forma muito fácil de entender, que vocês querem continuar a ler. Eu falo por mim, eu não sou uma pessoa que gosta de história, eu nunca fui. Agora tenho gostado mais, principalmente quando comecei a ler mais livros de holocausto, sobre guerras, etc. Tenho gostado mais de descobrir partes da história, mas nunca fui uma pessoa que gostasse de história, nunca gostei de história na escola. Eu fui sempre uma pessoa mais para a área das matemáticas, nunca fui assim muito para a história e geografia, não era a minha área. E portanto sempre achei uma grande seca e tinha receio que este livro tivesse muita história pelo seu tamanho, que tivesse e que fosse chato. Mas não é, acreditem em mim, vocês têm de dar uma oportunidade, não estejam reticentes. E a forma como as coisas são explicadas e são nos contadas é de forma simples, ou seja, mesmo que vocês não saibam nada, e eu não sabia sobre a história do Brasil, nem sobre esta parte da história, a Revolução Pernambucana, não sabia nada. Mas a Patrícia conta-nos as coisas de uma forma bem explícita para nós, para quem nunca leu sobre o tema e não conhece, vai entender tudo direitinho. E eu senti isso. Senti que percebi tudo muito bem percebido, não ficou nada confuso, nada por entender, não foi nada maçudo. Dava-me prazer ler este livro, porque enquanto que o livro me entretia e eu estava a passar um bom bocado a ler esta história, este romance, eu estava a aprender coisas reais da nossa história de Portugal. E portanto, esta leitura ainda me deu um prazer extra por estar a adquirir conhecimentos. E realmente estes livros valem a pena. O livro da Patrícia vale muito a pena, já para não falar da escrita da Patrícia, que é muito, muito bonita. Portanto, além do conteúdo em si ser muito bom,
A escrita é muito, muito bonita e não sei como é que a Patrícia consegue, durante 800 e tal páginas, manter sempre uma escrita tão bonita, tão poética, cheia de sentimentos, cheia de emoções. Nós temos aqui muito isso, temos aqui muito sentimento nestas personagens, na forma como elas vivem o dia a dia, nas relações entre elas. É muito bonito. A relação que a Manuela vai criar com o Francisco é mesmo amorosa, o mais amoroso que pode haver. Vocês vão ficar encantados, derretidos. É claro que vão se chocar com algumas partes, principalmente as partes dos escravos, mas faz parte, temos que saber, e é importante sabermos, conhecermos os erros do passado para que não se voltem a repetir no futuro. E eu estou mesmo encantada, eu quero ler, claro, estou morta para que saiam as continuações, ou seja, os outros dois, que este é o primeiro, passa-se em Recife. Não sei ainda onde é que se vão passar os outros. Tem aqui algumas coisinhas que ficaram por desvendar, que ficaram no ar, não foram ainda explicadas, mas acho que isso faz sentido, sendo que este livro tem uma continuação, deixar algumas pontinhas soltas para nos entusiasmar a ler então a continuação e para ter algum nexo, o livro seguinte, ter ligação com este. Portanto, leiam por favor este livro, toda a gente vai adorar este livro, gostem ou não de história, se gostarem ainda melhor. Se não gostarem, vão adorar na mesma, porque, como eu vos disse, falo de experiência própria. Eu não sou uma pessoa de história e eu adorei este livro. Vocês leem este livro com uma naturalidade, com uma leveza e não conseguem parar. É mesmo muito viciante. Vocês ficam agarrados à Manuela, que é uma personagem muito forte, uma mulher cheia de garra, que vai lutar pelos seus ideais, vai lutar por aquilo que acredita, e é uma pessoa que também cheia de amor para dar. E nós vamos sentir uma força, influenciados então pela força da Manuela, e eu acredito que sim, que devemos todos lutar pelas nossas causas, pelos nossos ideais, por aquilo em que acreditamos, desde que sejam boas causas, claro está, mas acho que sim. Por favor, deem uma oportunidade a este livro. Muitos beijinhos e vemo-nos então num próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Olá a todos, eu sou a Patrícia Madeira, a autora do livro A Prisioneira do Tempo, e estou aqui porque a Bia Book lançou-me um desafio para responder a 3 questões, sendo que a primeira foi uma questão selecionada pela Bia Book e foi colocada pela Carla Augusto. A pergunta é a seguinte: para além de escrever um romance histórico, gostaria de escrever outro género literário? Se sim, qual? Bem, a resposta é sim, até porque agora ganhei o bichinho da escrita, mas claro que pretendo primeiro terminar esta trilogia, até porque para tal ainda terei de continuar a pesquisar para o 3º livro. Digo para o 3º porque o 2º já está escrito, só falta a parte da releitura, que é uma fase para mim um pouquinho mais aborrecida. Não sei se esta saga será composta por 3 ou 4 livros, depende de vários fatores, e um deles é precisamente que, ao escrever o 2º livro, não consegui terminar na fase histórica que pretendia. Primeiro porque não queria que o 2º livro fosse maior do que o primeiro, e depois porque também havia muitas pontas soltas para explicar no 2º livro, que foram deixadas no primeiro, e portanto acabei por perder tempo com essa parte da história. De qualquer das formas, há sempre a hipótese de ser uma saga de 4 e não de 3 livros, mas digam-me depois vocês o que prefeririam. Em relação à segunda questão, que foi feita pela Bia Book, a pergunta foi a seguinte: nos próximos livros desta trilogia iremos continuar a conhecer a história do Brasil ou iremos conhecer também a história de outros países? Bem, primeiro quero referir que a minha intenção sempre foi a dar a conhecer a nossa história, a história de Portugal e a história do Brasil, porque tivemos um passado em comum. Principalmente aos jovens, que cada vez menos, infelizmente, recorrem a este tipo de livros, e quando estou a dizer que recorrem cada vez menos a este tipo de livros, refiro-me aos romances históricos como Prisioneira do Tempo. Mas, portanto, no 2º livro vou continuar a falar da história de Portugal e do Brasil, isso é garantido. Quem já leu o primeiro livro da trilogia, Prisioneira do Tempo, sabe que ao longo do livro
acabo por fazer referência a outras batalhas que não foram batalhas do nosso país, nomeadamente a Batalha do Waterloo. Aliás, eu tenho um capítulo que se chama mesmo Waterloo. E, portanto, eu acabo por falar, por descrever até mais dessa batalha do que somente fazer uma nota. Por isso, no primeiro livro, eu acho que até tenho várias referências, para já de várias batalhas portuguesas, questões de memória que os personagens estão-se a recordar, até para nos poderem fornecer essa informação, mas também faço já algumas referências sobre batalhas estrangeiras. No segundo livro, que já está escrito, portanto, como já tinha dito, continuarei a seguir os acontecimentos históricos sobre a história de Portugal e do Brasil, porém não vou entrar em tantos pormenores históricos, não terá tantas referências históricas como no primeiro. Isto porque foi necessário dar espaço à explicação de algumas pontas soltas que foram deixadas no primeiro livro. E todas essas pontas soltas envolvem a parte ficcional. Portanto, e já agora, também nesse segundo livro, acabei por me focar mais em Portugal do que no Brasil, até porque no primeiro a história desenvolveu-se praticamente toda no Brasil, essencialmente em Recife, mas também no Rio de Janeiro. E, portanto, desta vez tentei dar um foco maior a várias zonas de Portugal que eu achei interessante explorar também. Portanto, de qualquer das formas, continuarei a seguir a mesma linha narrativa e a ser sempre o mais fiel possível aos acontecimentos verídicos do nosso passado. Em relação à última questão, que foi feita pela Bia Book, a pergunta foi: inspiraste na tua personalidade ou na de alguém próximo na construção de alguma personagem? Bem, como eu já tinha referido numa live que fiz, a personagem Manuela, apesar de não ter sido criada com o propósito de ser inspirada em mim, na verdade, as suas formações, tanto académicas como profissionais, acabaram por ser um pouquinho as minhas. Não foi propositado, de forma alguma, mas aos poucos achei que fazia sentido passar para essa personagem esses conhecimentos que eu tinha vindo a adquirir. E, portanto, essa formação dela acabou por ser inspirada nas minhas formações. E posso dar alguns exemplos. Portanto, eu também tirei um curso de língua gestual, também tirei um curso de primeiros socorros, sei lá, todo o meu percurso profissional tem-se concentrado na área de recursos humanos. Também eu, desde a infância, que estudei piano, mas claro que não me comparo sequer à aptidão que é descrita para a personagem Manuela a tocar piano. E portanto a personagem Manuela acaba por se basear em termos de formações nas minhas, mais nesse aspecto. Quanto às outras personagens, eu acho que, regra geral, estou aqui a generalizar em relação a vários autores, há sempre as pessoas próximas, neste caso familiares, amigos, ou até mesmo pessoas que de alguma forma já fizeram parte da nossa vida e que têm características que nos inspiram ainda mais a escrever, até porque acabamos por ter conhecimento de causa, acabamos por nos relacionar com elas de alguma forma e acabamos por estar mais à vontade para descrevê-las, não é? E, portanto, sim, acho que me inspirei sempre em alguém. Quanto às personagens verídicas, que ainda são muitas ao longo do livro, aí não. Portanto, aí segui à risca os dados que obtive através da extensa pesquisa que fiz, inclusive as características emocionais e o modo com que cada uma delas se relacionava com os outros, até mesmo a forma como dialogavam. Portanto, tentei ser sempre o mais fiel possível às personagens. Mas ainda voltando aqui às fictícias e sem referir nomes, posso dar aqui o exemplo do José, que de certa forma foi inspirado num amigo meu. O Martim também foi inspirado numa outra pessoa, e a Valentina, uma grande amiga da Manuela, que terá maior destaque no segundo livro, também foi inspirada numa grande amiga minha. Claro que há sempre diferenças, como é óbvio, há sempre aqui a parte criativa à mistura,
mas de resto julgo que tentei traçar um perfil verosímil e criterioso quanto às personagens, no sentido de ser consensual com a descrição de cada uma delas. Eu posso dar aqui um exemplo. Por exemplo, o Duarte. Se o Duarte, que é uma personagem tímida e insegura, se ele é descrito dessa forma, ele vai ter que agir sempre dessa forma. Portanto, as pessoas de facto não mudam do dia para a noite. E então tentei sempre ter sempre isso em mente. Se ele é uma personagem tímida e insegura, vai continuar a agir sempre consoante estas características dele. Já aqui o Vinícius, por exemplo, o Vinícius foi das personagens, talvez foi a personagem que maior prazer me deu em criar, mas também a mais difícil para mim. E eu explico porquê. Eu queria que o Vinícius tivesse também um lado cómico e um senso de humor apurado, misturado aqui com aquela melancolia que ele tem, o que não é uma coisa fácil. E só o fato de ter de criar uma personagem cómica, a meu ver, para mim foi um desafio tremendo. E admiro muito quem consegue descrever personagens assim, mas mais do que isso, criar diálogos que nos façam rir. Isso para mim foi um desafio e espero que tenha realizado pelo menos em relação aqui ao Vinícius. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que sim. E pronto, espero que tenha respondido a estas vossas questões, tenham ficado esclarecidos. Qualquer outra dúvida estou sempre a dispor. Obrigada. Beijinhos.